de eclesiologia, ok? Então estamos cursando agora a eclesiologia, caminhando para o final, já o capítulo 3, o penúltimo. A partir da página 55, vamos analisar agora sistemas de governo da igreja. Sistemas de governo da igreja. Na página 55, governo da igreja. O primeiro parágrafo nos diz o seguinte: com relação aos princípios, com relação aos princípios práticos de governança, vemos na Bíblia o que pode ser chamado de ministério comum. Ministério comum. Deste modo, todos os cristãos são chamados para ministrar, ou serem ministros de Cristo, servindo-se do testemunho histórico. Tanto a história bíblica apresenta e outorga também, apresenta a outorga de Jesus aos crentes, o sacerdócio real. Apresenta a outorga de Jesus aos crentes, o sacerdócio real. 1 de Pedro 2, 1 ao 10, que os responsabiliza também pela tarefa de servir e proclamar. Quanto recebemos também testemunho histórico da Reforma, cujas igrejas protestantes fundamentam suas praxes, ou seja, a prática em conformidade à Sagrada Escritura, né? Então, trazer a Escritura para um plano prático, tá? Praxis, que é um termo tomado de empréstimo aqui do campo da filosofia, ela diz respeito a isso, a aplicação das ideias. Então, fundamentam as suas praxis, que declarou e restaurou a premissa do sacerdócio de todos os santos, em busca de uma hermenêutica que consiga dar fidelidade ao princípio estabelecido, sem contudo contradizer os aspectos de liderança visíveis na Bíblia. Tal premissa diz respeito à responsabilidade individual dos crentes que se comprometem com o Evangelho, como também àqueles cristãos dispersos que não necessitavam de um sacerdote para receber perdão de seus pecados por estarem fora da reunião congregacional temporariamente, ok? Do outro modo, o próprio Cristo concede ministros à sua igreja, para o bom andamento do corpo, edificação e ordem na igreja, cujos ministros comuns devem se sujeitar, pois representam o governo de Jesus Cristo na igreja, a quem deve honra e obediência. Então, somente até aqui, para começarmos a entender aqui a problemática levantada com relação a essa outorga conferida pelo Senhor Jesus Cristo aos crentes, o que é desenvolvido a partir da ótica da Reforma Protestante como sacerdócio universal dos cristãos, e ele trabalha aqui a questão já encarando a problemática de um possível conflito entre esta realidade do sacerdócio universal dos crentes com a concessão do ministério a homens levantados por Deus que são capacitados para liderar, capacitados para ensinar, para trazer a doutrina da Sagrada Escritura, ok? Para trazer correção e direcionamento aos cristãos de modo geral, bem como outros que são levantados também para uma atividade prática de governança, para que a liturgia ela ocorra sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de contratempo, e para que também administrem questões periféricas ligadas aí à vida da igreja, ok? Então você tem todo esse corpo que é dado pelo Senhor Jesus Cristo como uma forma de governo, uma forma de estabelecimento da ordem dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, e que complementa a ideia do sacerdócio universal dos crentes, ok? Então ele trabalha aqui no primeiro momento levantando essa questão e demonstrando que, na verdade, com relação a essa outorga do Senhor Jesus Cristo e da realidade do sacerdócio universal de todo cristão, que por meio do único mediador, que é Jesus Cristo, tem acesso direto a Deus, estabelecendo então uma comunhão íntima, uma comunhão constante com
o Senhor, né, com Deus Todo-Poderoso, requerendo dele mais comunhão, requerendo perdão para os seus pecados, estabelecendo um relacionamento vivo e constante, né? Esse cristão, ele, diante dessa realidade, ele na verdade toma para si mais responsabilidade. Então é isso que está sendo discutido aqui, no sentido de ter uma visão correta dessa realidade, ok? Enquanto que alguns poderiam se dirigir para uma tendência de um individualismo, ou até alimentar o movimento que é crescente dos desigrejados, por se utilizarem desta lógica de uma forma distorcida, querendo ser então cristãos de uma forma isolada, de uma forma independente, ok? Querendo exercer o seu cristianismo de forma solo, não compreendendo todas as orientações do Novo Testamento com relação a sermos um grupo, com relação a sermos uma família, com relação a sermos congregados e estarmos dando valor a esta atividade de estarmos congregados, estarmos em união, em comunhão, em harmonia, ok? Então, e temos também a incumbência do respeito e da cooperação com aqueles que são levantados para governar o corpo de Cristo, governar a igreja de Cristo, sendo por ele mesmo comissionados para essa tarefa. Então temos a seguinte situação: essa qualidade do sacerdócio universal de Cristo para todo cristão lhe confere responsabilidade diante de Deus. Essa é a questão. Ele, ao mesmo tempo que ele ganha um privilégio incomparável, porque um simples crente da dispensação da nova aliança, ou seja, do Novo Testamento, a partir da nova aliança em Jesus Cristo, um simples crente da nova aliança, ele tem privilégios maiores que todos os personagens do Antigo Testamento nunca viram, ok? Muitas das vezes nós não percebemos isso. Eu não estou dizendo com isso que eles têm mais poder, ou que eles têm mais comunhão com Deus, ou que eles têm mais valor do que os personagens do Antigo Testamento. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele tem mais privilégios, ok? Ele sim tem mais privilégios, porque ele vive numa dispensação na qual o Espírito Santo é dado sem medida. O Espírito Santo é dado sem medida, ok? Nós não apelamos mais para um culto sacerdotal, ritualístico, cerimonial, por meio do qual nós levamos animais para estarem sendo sacrificados, imolados, apresentados em holocausto, como meio de representação, tá certo, da nossa comunhão com Deus, sendo intermediado por sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Então tínhamos aí uma situação que foi suficiente para todo esse período veterotestamentário, foi o meio pelo qual Deus dispôs para que o povo pudesse estar buscando purificação, pudesse estar buscando perdão para os seus pecados, né, e reconciliação com Deus. Então foi um meio eficaz para o seu período, mas era algo que estava fadado a se tornar obsoleto, estava fadado a de fato ser substituído, e apontava para o futuro, apontava para Cristo, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E quando Cristo veio na plenitude dos tempos, ele realizou em si mesmo o sacrifício e se tornou para os crentes inseridos nessa nova aliança o próprio mediador. O crente não vai até um determinado lugar, tá? Em que estava o tabernáculo e depois o templo. Então você ia lá para Jerusalém, subia até o local onde estava o templo, levava suas ofertas, tá certo? Cereais ou um animal para ser sacrificado. Quem era pobre levava 2 pombas, tá? Então tinha toda essa situação em que você levava até o lugar, lá de fora, na porta do pátio, você entregava aquela oferta, ok?
um sacerdote recebia das suas mãos e encaminhava aquilo para um determinado lugar para se fazer todo o cerimonial, né? Toda aquela ritualística. Então era sacrificado, o sangue era colhido, era aspergido, pronto, você realizou o seu ato sacrificial. Aí você volta para sua casa e segue sua vida. Então você tinha uma situação na qual o Espírito Santo foi dado, mas sob medida, para estes ou aqueles. E havia aqueles que eram consagrados devido à sua função sacerdotal. Não era uma família separada para isso. Era a tribo de Levi, e na tribo de Levi a família dos sumos sacerdotes que eram da descendência de Arão, ok? Então era estipulado que eram estes que eram aqueles consagrados por Deus para a realização dessas tarefas, para se aproximar, né, do lugar onde eram realizados esses rituais, ou profetas que eram levantados diretamente por Deus, sobre os quais repousava o Espírito Santo de Deus para a realização de determinadas obras, né? Está denunciando o pecado, está anunciando a palavra de Deus, as revelações da parte de Deus. Então era sobre este ou aquele. E agora, no Novo Testamento, qualquer simples crente que coloca seus joelhos no chão e começa a clamar ao Senhor em espírito e em verdade, ele de forma espetacular poderá vir a ser inundado do Espírito Santo de uma maneira tal que pessoas ao longo de todo o Antigo Testamento não tiveram o privilégio de presenciar. Então é por isso que eu reitero a minha fala. Nós estamos vivendo um período privilegiado. Qualquer simples crente da atualidade, dessa atual dispensação, vive um privilégio extraordinário em relação a todos os personagens da antiga aliança, findando aí com João Batista, tá? Então você tem esta realidade que traz privilégio, obviamente isso é um privilégio, tá certo? Sentir a presença de Deus, adorar a Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, receber dons do Senhor, trabalhar na obra do Senhor, movido, né, pela mão do Espírito Santo de Deus, capacitado por Ele, pregar com poder e autoridade, orar e a sua oração ser ouvida e ser atendida, evangelizar, né, comunicar a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma poderosa, impor as mãos e expulsar demônios e ver a cura acontecer pela intervenção divina. Tudo isso é privilégio daqueles que estão inseridos nessa nova aliança, ok? Só que os privilégios também trazem responsabilidades, e essas responsabilidades incluem o fato de que esse sacerdócio universal do crente coloca o cristão diretamente diante de Deus. Ele é responsável pelas suas ações diante de Deus, responsável individualmente, ok? Então você tem esse nível de privilégio que acompanha um nível de responsabilização. Então o cristão, ele é responsável diretamente pelas suas atitudes diante de Deus. E devido ao nível de esclarecimento que ele tem, ou pelo menos que lhe está disponível para essa dispensação, essa responsabilização também é bastante alta. Então, juntamente com isso, você tem a outra questão que é colocada por ele, que é o sentido de por que haver governanças, né? Por que haver lideranças? Por que haver pessoas levantadas por Deus para exercer esse governo sobre a igreja? E isso é facilmente entendido quando nós compreendemos ser cada um membros do corpo de Cristo. Então, sendo membros do corpo de Cristo, nós precisamos viver em harmonia com a organização desse corpo. Perceba que um corpo humano, ele tem toda uma organização rígida, onde cada membro sabe o seu papel. Não há confusão no sentido da atuação de cada membro dentro do corpo. Não há possibilidade dessa confusão, porque há uma ordem fixa, uma ordem estabelecida, uma ordem sólida, ok? Uma organização. Da mesma forma funciona no corpo de Cristo. Não pode haver confusão, não pode haver perturbação. Tem que haver uma ordem muito clara em relação ao trabalho, em relação à adoração, em relação às missões, ok? Em relação ao ensino, à disciplina na igreja. Então há necessidade de uma ordem. E se há necessidade de uma ordem, Deus provê
para esta igreja aqueles que se incumbem da tarefa de trazer essa ordem. E aí você terá líderes que estão incumbidos aí dessa gestão sobre esses que são sacerdotes diante de Cristo e que vão trabalhar para a obra de Deus, mas serão gerenciados por aqueles que foram colocados sobre eles, seja pastores colocados aí como líderes desse grande rebanho de Deus, então simbolizado como corpo, simbolizado como rebanho, como ovelhas. Então temos aí os pastores que exercerão essa liderança, essa supervisão sobre as vidas. Teremos aí ao lado deles também presbíteros que exercerão essa liderança sobre a igreja local, administrando, ensinando, coordenando, disciplinando, ok? Exortando, aconselhando. Teremos aí então essas lideranças. E aí ele vai trabalhar a terminologia, mas daqui a pouco ele verá a realidade do uso intercambiável entre as palavras pastor, bispo, pastor e presbítero. Bispo, pastor e presbítero. Então, o termo bispos ou episcopos no Novo Testamento é bastante empregado, aproveitando os termos, a terminologia que vem do idioma grego, mas no que diz respeito às suas tarefas, no que diz respeito ao seu exercício, é percebido que o emprego desses termos acaba sendo feito de forma intercambiável. Eles, na verdade, tratando-se de pessoas que de uma forma ou de outra estão ligadas à direção e principalmente ao ensino da igreja, tá certo? Então, dirigindo as vidas, gerindo, tá certo? Todas essas situações em relação à fé, né, em relação à vida espiritual desta igreja, trabalhando pela saúde espiritual dessa igreja e proclamando a palavra de Deus, tá certo? Entregando a palavra de Deus de uma forma integral, de uma forma ortodoxa. Então temos aí essas atribuições, esses ministérios, uso intercambiável que é feito, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso, dos termos bispo, pastor e presbítero, e a importância do diaconato. Então o diaconato que é levantado aí como aqueles que trabalham de uma forma dinâmica para manter toda a ordem em relação à igreja, que estão aí junto a este corpo de liderança que traz aí todo um ensino e toda uma administração sobre essas questões relacionadas à vida da igreja, ok? E esses diáconos operam de uma forma muito prática. Então, como é dito no ato em que eles são consagrados, em Atos dos Apóstolos, servir as mesas. E servir as mesas diz respeito a essa administração no âmbito muito mais prático, ok? Então temos aí a importante função desempenhada pelos diáconos, sem a qual ficaria inviável o trabalho da liderança. Então você tem aí toda uma estrutura que é dada pelo Senhor Jesus Cristo para o bom funcionamento da igreja e para que ela tenha ordem, para que ela funcione de uma forma ordeira e não haja aí nenhum tipo de impedimento para o seu crescimento e desenvolvimento, certo? Então temos aí essas duas realidades, né? A realidade na qual o sacerdócio universal do crente traz para si privilégios e obrigações e responsabiliza-o diretamente pelas suas ações diante de Deus, porque Jesus Cristo é o seu mediador direto entre ele e Deus. Então ele tem diante de Deus privilégio de acesso, de comunhão, de manifestação de Deus dentro dele, mas também tem incumbências, né? Tem responsabilidades. E para que ele possa desempenhar bem as suas funções, Cristo estabeleceu todos esses ministérios para que possa trazer cada vez mais ordem, né, e possa viabilizar para que esses dons sejam empregados dentro da igreja para a edificação da igreja e para a glória do nome de Deus, né, para que o Senhor seja glorificado através do aproveitamento ordeiro, do aproveitamento inteligente desses dons dentro da igreja, ok? Então temos aí esta realidade que é muito presente no Novo Testamento e que até hoje permanece. Nós podemos ver a mesma dinâmica. Em relação a isso, podemos ver a mesma dinâmica. Já estou na página 58, onde ele começa a falar de alguns estilos diferentes de governança para a igreja, tá? Ele vai citar a governança episcopal na
58, 59 ele citará a presbiteriana, e na 61 ele vai citar a congregacional. Então, de forma muito direta, a episcopal é centralizadora. Eu vou colocar 3 imagens aí que vão elucidar para vocês essas formas de governo. A episcopal é centralizadora, tá? Vai chamar de monárquica, então, em algum momento também depois. Então, o bispo, tá? O episcopos, nesse sistema episcopal, ele centraliza todo o governo da igreja, tá? Então, isso ocorre principalmente na igreja católica, também na igreja ortodoxa grega, ok? Onde há essa centralização. E isso também poderá ser visto, principalmente quando ele citar o sistema monárquico, isso será visto também em algumas igrejas pentecostais, ok? A situação é a seguinte: o poder está centralizado na mão, no caso da Igreja Católica, do bispo de Roma, que se arroga ser o sucessor direto de Pedro. Então ele tem o que eles chamam de anel de Pedro e se senta no trono de Pedro, tá? Então ele tem esse poder que ele alega ser um poder de linha sucessória vindo desde Pedro, que seria teoricamente o primeiro papa. Só que são alegações sem fundamento, e mesmo que pudesse fundamentar, ela, vamos dizer assim, fundamentasse historicamente com documentos, com evidências, no sentido de haver linha sucessória, essa linha sucessória não tem respaldo bíblico como sendo uma justificativa para a autoridade, uma justificativa para a sobreposição do bispo de Roma em relação aos demais. Então, entendeu? Mesmo que eles conseguissem provar documentalmente uma linha sucessória e que Pedro fosse o primeiro papa, mesmo isso não lhes daria autoridade e poder sobre as demais igrejas, o que eles tomam para si. Exatamente esse é o propósito deles: se sobrepor a todas as igrejas, centralizar todo o poder no bispo de Roma. Por que eu digo isso? Porque você não tem respaldo bíblico no Novo Testamento para o domínio de uma igreja sobre outra, para o governo de uma igreja sobre outra. Você não tem esse respaldo no Novo Testamento. Éfeso não mandava em Corinto, Corinto não mandava em Roma, Roma não mandava em Antioquia, ok? Então as igrejas elas tinham uma comunhão entre elas e uma cooperação, mas os assuntos de Antioquia eram resolvidos em Antioquia. Agora, se é um assunto que diz respeito a toda a cristandade, eles reúnem as suas representações. Então, por exemplo, foi mandado de lá delegados de Antioquia que subiram até Jerusalém. Por quê? Devido à autoridade que era representada pelos apóstolos que estavam ali, que eram as testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. Você tem um Tiago, você tem um Pedro, tá? Então você tem ali pessoas de alta representatividade. Então, pessoas que estão ali, Tiago, mesmo que não fosse o Tiago apóstolo, que já havia sido morto, mas era um Tiago que estava ali exercendo uma liderança sobre a igreja, ok? Então, tem alguns Tiagos, né, ao longo da história. Então, você tem este que estava ali com uma representação importante na igreja de Jerusalém. E você tem ao lado desse Tiago, Pedro, tá? E estes, deliberando, discutiram, chegaram à concórdia. Então, esse documento, né, do acordo que foi feito entre eles, ele vai circular entre as igrejas. Paulo vai apresentar essa deliberação, tá? Para as igrejas onde ele passa levando o evangelho, fazendo missões transculturais e protegido, né, por isso de não ser importunado pelos adeptos da judaização, tá? Então você tem essa realidade que é vivenciada aí pelas igrejas desse contexto e que contradizem esta ideia da centralização do poder. Então, a questão episcopal, ela acontece em muitas situações dentro da Igreja Católica, ela acontece de maneira tal que eles querem centralizar o poder sobre toda a cristandade no Papa, ok? Que é auxiliado aí pelos seus arcebispos, né? Pelos cardeais, pelos bispos. Então você tem uma pirâmide de poder, né? Então, no qual o Papa está no topo e ele é auxiliado por estes outros representantes importantes. Então, você tem cardeais, arcebispos, bispos, né? Você tem toda
linha, né, que vem desde o Papa no topo até aqueles que estão dentro das paróquias, né, dentro das igrejas locais. Mas o poder é centralizado no Papa. Então o que ele diz é sagrado, e foi dito até, acho que no Vaticano II foi dito que é infalível, né? O que o Papa disse. Então as encíclicas papais, tá? Então isso é uma centralização do poder que pode até ser muito prática para o governo da igreja, mas ela não tem respaldo bíblico. Então você tem até algumas igrejas que até adotam isso de uma forma semelhante, né? Você tem a igreja episcopal. A igreja episcopal é a igreja que separou-se, né, da igreja católica romana na Inglaterra, mas que mantém um sistema semelhante. Na verdade, ela manteve toda a estrutura da igreja católica. Ela apenas se emancipou de Roma, se emancipou do poder do Papa. Mas ela manteve toda aquela estrutura dentro da própria Inglaterra. Então a igreja anglicana, posteriormente, ela vai passar por muitas tentativas de reforma verdadeira, os chamados ministros inconformistas, tá? Os pietistas, por exemplo, que trabalharam muito ali dentro e que foram perseguidos pelo Estado, né, por essas lideranças da igreja anglicana, porque eles pretendiam mudar tanto a liturgia quanto a estrutura governamental da igreja anglicana, porque ela emancipou-se da igreja de Roma, mas se tornou uma mini igreja romana, uma mini igreja católica dentro da Inglaterra. Então você tem essa situação aí. E é citado até que a igreja metodista wesleyana, algumas delas, adotam esse sistema governamental também, que centraliza, tá certo, o poder, sistema episcopal. É citado, inclusive, a questão que aconteceu muito no início da igreja, que é a noção que havia entre o entrelaçamento entre igreja e Estado, tá? Então isso vai acontecer em alguns contextos, vai acontecer na Alemanha, a reforma luterana, ela se opõe, tá certo? Primeiro tenta reformar a igreja por dentro, não podendo realizar isso, sendo excomungado, e muitos príncipes apoiando essa reforma, eles então racham o Estado, né? Vão ter alguns estados que aderem à reforma protestante e se tornam luteranos. O que vai acontecer nesses estados luteranos da Alemanha? Há uma mistura entre igreja e Estado, tá? Então o ministro da religião, o ministro da igreja, ele tem aval, ele tem respaldo do Estado alemão, do Estado civil, para trabalhar junto ao povo. Então as escolas são administradas, né, pelos ministros de religião, o culto será algo que será subsidiado pelo Estado, será também apoiado pelo Estado. Então há um entrelaçamento entre a lógica da religião com o Estado. Isso não havia se separado de uma forma muito clara ainda. Alguns grupos que vão requerer essa separação total entre igreja e Estado são tidos como grupos extremistas, como por exemplo os anabatistas. Os anabatistas conseguiram a proeza de ser perseguidos pelos protestantes e pelos católicos. Eles eram contra o batismo de crianças, tá? O pedobatismo, e eles eram contra esse entrelaçamento entre igreja e Estado. Eles entendiam que a igreja deveria ser separada do Estado, que o Estado deveria ser laico, né? Que o Estado deveria não ter qualquer compromisso com a religião, deveria só administrar as questões civis. Isso nós veremos que isso será posteriormente o mais comum. Atualmente, na maioria dos países é assim que funciona, mas na época isso era um escândalo para essas lideranças que ainda estavam dentro dessa mentalidade, vindo ainda de uma época medieval, em que a religião e a política, a religião e o Estado estavam entrelaçados. Então isso acontece na Alemanha de Lutero, isso acontece na Suíça de Calvino. Então você tem lá o chamado consistório, que era o grupo de pessoas da religião que interferiam no Estado, interferiam em Genebra, tá? Na Suíça. Então eles utilizavam do poder do Estado para estabelecer ordem
para estabelecer práticas para proibir certas manifestações. Miguel Serveto, que foi morto lá, ele passa então por essa situação de ser coagido, né, através desse consistório que utiliza-se do poder do Estado, tá? Então você tem esse Miguel de Serveto que teve uma disputa com Calvino, tá certo? Então questões teológicas que acabam sendo trazidas para dentro de um interesse do Estado devido a esse entrelaçamento entre igreja e Estado nesse contexto, tá? Então você tem aí esse sistema episcopal, que é um sistema centralizador. Vou colocar depois algumas imagens aí que ilustram isso.